aqui mais uma vez com vocês, neste dia 5 de março de 2017, no nosso 64º dia do projeto 365 Dias com Cristo. Eu sou a pastora Marcela Azevedo e vim trazer uma mensagem para vocês. A mensagem de hoje se encontra no livro de Esther, capítulo 6, versículo 10. Vamos ler? Então disse o rei a Amã: apressa-te, toma a veste e o cavalo, como disseste, e faz assim para com o judeu Mardoqueu, que está sentado à porta do rei, e coisa nenhuma omitas de tudo quanto disseste. Vou falar um pouco para vocês da história do judeu Mardoqueu. Mardoqueu, primo de Esther, e nessa época Esther já era rainha de toda a Pérsia, junto com o rei Assuero. Eles moravam em Suzã. Mardoqueu era primo de Esther, mas ele não poderia dizer que era primo de Esther. Então ele ficava assentado na porta do palácio e lá ele poderia estar de longe olhando a sua prima, porque até então o rei não sabia que Esther era judia. Aconteceu o quê? O rei Assuero tinha um braço direito, o seu general Amã. E Amã não gostava do Mardoqueu, porque quando ele chegava ao palácio, todos se curvavam a ele, somente Mardoqueu que não. Pois sabemos que os judeus não se ajoelhavam para qualquer rei, se ajoelhavam somente para orar para Deus. Então ele não se ajoelhava para Amã, que nem rei era o braço direito do rei Assuero, que tinha alguns direitos porque o rei assim determinou a ele. E isso criou um ódio, criou uma raiva dentro de Amã. E ele ficou com raiva do Mardoqueu. E planejou, junto com sua esposa e filhos, uma forca bem grande, uma forca bem alta. E nesta forca ele planejava enforcar Mardoqueu. Só que nesta noite, depois que ele fez essa forca, ele dormiu tranquilamente, pois ele sabia que no outro dia ele ia contar para o rei alguma coisa e nisso ele ia botar seu plano em prática, que era enforcar o Mardoqueu. Só que nesta mesma noite que ele dormiu tranquilo, o rei Assuero não conseguiu dormir. Ele passou a noite em claro. Então chamou um dos escribas e pediu que lesse o livro de crônicas do reino. E justamente ele abriu na parte onde estava escrita uma história verídica sobre o Mardoqueu. Que história era essa? Alguns anos atrás, Mardoqueu ouviu duas pessoas do palácio planejando a morte do rei Assuero. Então ele foi e contou para Esther. Na época já era rainha. Esther foi e anunciou ao rei e contou. Ou seja, Mardoqueu levou a vida do rei, salvou a vida do rei. Só que o rei não reconheceu neste momento, não sabia realmente quem tinha feito. Só que nesta noite ele ouviu a história e perguntou o que fizeram para reconhecer. Disseram, não fizeram nada. Então o rei mandou no outro dia chamar Amã e perguntou para Amã se fosse para reconhecer alguém que fizesse feito uma coisa boa para o rei, o que era para ser feito? Amã, nesse momento, imaginava que o rei queria reconhecê-lo por suas atitudes. Só que ele não sabia que o rei estava querendo reconhecer o seu principal inimigo, Mardoqueu. E Amã foi e falou tudo aquilo que ele queria que fizessem com ele. Disse para o rei que era para o rei dar sua melhor capa, suas melhores vestes, o seu anel, o seu cavalo, e fizesse a sua coroa e fizesse com que essa pessoa caminhasse pela cidade e todos vissem que aquela pessoa era o querido do rei. Ele imaginava que o rei ia deixar que isso acontecesse com ele. Mas não. O rei foi e falou essas palavras que eu acabei de ler para você nesse versículo. Pediu que Amã fizesse isso com Mardoqueu. Para resumir toda essa história que é verídica, que está na Bíblia, que aconteceu, está no livro de Esther, Amã humilhou-se a colocar a roupa, a vestir, a colocar o anel, a coroa, a colocar o melhor cavalo e assim levando Mardoqueu a caminhar pela cidade. O que eu tenho para lhe dizer, meus amados, é que a palavra de Deus mesmo diz, os humilhados serão exaltados. Mardoqueu esperou por anos esse reconhecimento. Não foi uma coisa que aconteceu de hora para outra. Às vezes a gente faz alguma coisa e espera reconhecimento de homens, mas o reconhecimento vem de Deus. E glória a Deus, que somente Deus nos reconheça. Se os homens não nos reconhecer, não tem problema, mas Deus nos reconhece. A gente não sabe, mas Deus age todos os momentos a nosso favor. A gente está dormindo, Ele está agindo a nosso favor. Amém? Podemos estar fazendo o que for no dia a dia. A gente até esquece que fizemos algo, mas Deus não se esquece de nós.
Ele não esquece que precisa reconhecer, que precisa fazer algo, que precisa abençoar o seu filho. E foi o que ele fez com Mardoqueu. Ele não esqueceu aquele ato bom que ele fez com o rei. E fez o rei se lembrar naquela noite em que o Amã encontrava-se feliz, dormindo bem, imaginando a sua vingança no outro dia. Enquanto o inimigo arquiteta os problemas para você, Deus já está mais à frente resolvendo esses problemas. Então, meus amados, que a gente possa pensar como Mardoqueu, que por mais que as coisas estejam difíceis, Deus se lembra, Ele não esquece. Se o inimigo se levanta, Deus derruba. Assim como aconteceu com Mardoqueu, nós também seremos exaltados. Quando imaginarmos que a bênção não está chegando, que a gente possa pensar que não é o momento. Deus sabe o momento certo. Se Mardoqueu fosse reconhecido antes, no mesmo dia, hoje ele não iria ser livrado. Talvez Deus iria livrá-lo de outra maneira, mas não desta maneira. E esta foi a menor maneira de livramento. Além de ter livrado da forca, de ter livrado da morte, ainda o seu algoz, aquele que o maltratava, aquele que tornou-se seu inimigo porque o Amã quis tornar-se inimigo de Mardoqueu, foi aquele usado por Deus para exaltar o Mardoqueu. Aquele que você acha que está agindo mal contra você, pode ser aquele que amanhã Deus vai usar para te exaltar. Pode ser aquele que amanhã Deus vai usar para te levantar. Aí você vai ver a mão de Deus agindo. Amém? Vamos orar? Senhor, Santo Deus, Eterno Pai, cremos na Tua bondade, meu Deus, na Tua infinita misericórdia, Senhor. E sabemos o quanto és maravilhoso, meu Deus. Sabemos o quanto o Senhor age, meu Pai, por nós e através de nós, meu Pai. Cremos, meu Pai, acreditamos, meu Pai, que só o Senhor é Deus, meu Pai. Que por mais, meu Pai, que situações venham se levantar, meu Deus, que o Senhor está lá agindo, meu Pai. O Senhor está na frente, meu Pai. Que por mais, meu Pai, que aconteça qualquer tipo de humilhação, o Senhor estará lá, meu Pai, para nos exaltar. Ó amado, santíssimo, glorioso Deus, que assim seja para a honra e glória do seu santo nome. Amém. Que a gente venha esperar como Mardoqueu esperou. Ele poderia estar brigando com Esté para querer um reconhecimento, ou até com o rei para dizer, olha, fui eu que arretei a sua rainha. Mas não, ele esperou pacientemente, esperou no Senhor. Que a gente possa sempre estar esperando no Senhor. Fiquem com Deus, se assim permitir, estarei aqui amanhã novamente. Curtem, comentem, compartilhem o canal e se inscrevam. Cliquem no gostei. Até amanhã. Tchau, tchau.